fazer uma brevíssima apresentação minha. Eu me chamo Lauro, tenho 16 anos. Eu entrei meio que recentemente aqui pro MB. E o Iago, ele me convidou para apresentar algum livro. E um livro, um autor que eu tinha lido, que eu mais li, era Chesterton. Então tem uma certa ligação com ele. Não li muito, mas também li assim, o suficiente, um pouquinho só. E um livro que ele é essencial, diria, no pensamento chestertoniano, ele é como o cerne, ele é esse gonzo que se concentram todo o pensamento de Chesterton, é o Ortodoxia. Aqui ele vai falar, vai dar a pedra angular de todo o seu pensamento. E falando de Chesterton, rapidamente, propriamente dito, Chesterton, ele, por alguns, é considerado um filósofo e um teólogo, para outros, ele pode não ser considerado como um filósofo, apenas como um homem inteligente na área da filosofia. Quanto à teologia, eu não sei como o consideram. E esse homem nasceu em 1874, na cidade de London. Filho de Edward Chesterton e Mary Louise Cave. Então, provavelmente daqui ele herda o nome de Cave Chesterton. Talvez tenha sido acrescentado o Gilbert nele. Aqui no português seria Gilberto. E ele teve dois irmãos, que foi a Beatriz e o Cecil. A Beatriz, ela veio a falecer muito jovem, o que foi uma grande tristeza para a família. Porém, logo eles tiveram Cecil, e Cecil foi um ponto importante na história de Chesterton. Porque foi com Cecil que Chesterton se tornou o grande debatedor que nós conhecemos. Ele debatia sobre diversos temas com seu irmão durante a juventude, e veio se tornar como que um grande defensor da fé que nós conhecemos hoje. Claro que não somente com isso, ele estudou bastante, leu muito, leu diversos romances, leu diversos livros de filosofia, óbvio, mas assim, os debates com seu irmão foram um ponto fundamental na sua como que formação. Seus pais não tinham um credo definido, porém eram pessoas de grande virtude, e isso veio a marcar Chesterton na sua vida. Sua adolescência foi um pouco, diria que, assim, meio que rebelde, né? Não rebelde propriamente dito, mas ele não era um bom aluno. Ele tinha miopia e com isso talvez ele não tenha conseguido absorver muito do conteúdo passado pelo professor. Inclusive o professor dele disse certa vez a ele que se lhe abrissem a cabeça, não encontrariam um cérebro, mas encontrariam um pedaço de manteiga. E ele realmente passou por um certo bullying na adolescência, mas sempre com uma grande alegria, era um garoto assim, como que encantador. E só que ele entrou em contato com umas filosofias problemáticas. Ele entrou em contato com o sólido satanismo. Ele entrou em contato com o socialismo, com o agnosticismo. Ele vai dizer que aos 16 anos ele já era um completo agnóstico. E eu me afastei um pouquinho aqui, se tiver ruim de escutar, vocês me avisem, por favor. E nisso, em contato com esses pensamentos problemáticos, Chesterton acabou caindo em um estado de depressão. Claro que é a única coisa que esse pensamento moderno pode levar. E com isso, em uma viagem sua à Itália, ele acabou percebendo a beleza do mundo, acabou percebendo esse espanto que nós homens devemos ter diante da realidade. E com isso, ele foi se curando da sua depressão. Eu acho que foi nessa que ele se curou olhando para a chuva, justamente esse espanto diante da realidade, essa beleza do mundo. E aos 21 anos, Chesterton entra numa fase como que romântica de sua vida. Ele quer se unir a uma mulher, como que pelos laços do compromisso. Ele ficava questionando onde será que a mulher dos meus sonhos está agora? O que será que ela está fazendo? No que ela está pensando? E ele entra nessa fase romântica aos 21 anos, quando ele conhece Frances. Frances Blogg. Frances é como que no português seria Francisca, mas não vamos falar isso, vamos falar Frances, muito mais classe, né? Frances
quando eles se conheceram, a alma deles como que se uniu de certa forma. E ele percebeu que aquela era a mulher que ele queria passar por toda a sua vida. Ele se apaixonou por ela realmente. Francis era de uma idade um pouco avançada, avançada assim, um pouco à frente de Chesterton, nada muito tipo 20 anos, não, alguns anos à frente dele. E os pais de Francis, as famílias, eu não sei se era realmente de Francis, mas discordaram um pouco do casamento. Porque Chesterton, ele não ganhava muito para sustentar uma família. Ele ganhava o que ele ganhava com os seus artigos, seus livros, mas não era tanto assim. Inclusive, se lhe diziam, nós só temos 100 libras no banco, ele dizia, pois bem, vamos escrever uma nova história do Padre Brown. Inclusive, foi assim que o próprio Padre Brown nasceu. Chesterton foi a uma livraria e disse ao homem, vem cá, o que vocês estão vendendo mais? E ele disse, histórias de detetive. Chesterton foi até a sala de espera e ele escreveu o primeiro conto do Padre Brown, A Cruz Azul. Ele se inspirou também num amigo seu, Padre Connor. Padre Connor era um sacerdote que foi de grande influência para Chesterton, um grande amigo de Chesterton, alguém bem íntimo dele. E ele viu que aquele homem conhecia a real maldade do mundo. Inclusive, ele estava falando, ele ouviu dois estudantes comentarem que sacerdotes, pessoas presas no claustro, não tinham como conhecer a maldade que existe nos homens. E ele disse que foi muito difícil segurar o riso. Porque, pelo que ele conhecia do Padre O'Connor, aquele homem conhecia o mais sólido satanismo. E com isso ele vai escrever, e logo no primeiro conto, ele coloca ele como tendo muito mais conhecimento dos crimes do que o próprio criminoso. E assim nasce o Padre Brown. Eles também não tinham tanto dinheiro, no sentido de que, infelizmente, Francis era estéril, e eles não puderam ter filhos. Então, o que foi um grande sofrimento para os dois, porque eles amavam crianças. Chesterton vai falar sobre o espanto das crianças diante do mundo, e vai falar bastante disso no Ortodoxia, eu vou falar um pouco mais para frente. Mas foi grande dor para eles isso, e eles acabaram apadrinhando várias crianças. E eles acabavam, então, com isso, pagando a escola de algumas delas, o que criava um certo aperto neles. E Frances foi uma mulher essencial na vida de Chesterton. Ela foi uma pedra de tropeço na sua segunda conversão. Chesterton ele passou por uma primeira conversão, que foi a conversão ao cristianismo. Frances ela era uma anglicana devota, se é que se pode chamar de católico anglicano, o catolicismo, o anglo-catolicismo, mas assim não é o catolicismo propriamente dito, a religião certa, né? Claro, é um ramo do protestantismo. Mas ela era essa anglicana devota e ela que trouxe Chesterton ao cristianismo, que foi um ponto muito importante, porque se não fosse por ela, ele realmente não teria se convertido ao catolicismo, provavelmente. Porém, ela foi essa pedra de tropeço na sua segunda conversão, a conversão ao catolicismo. Ele, quando já tinha escrito Hereges, já tinha escrito Ortodoxia, e você lê esse livro, é um livro de um católico. É uma pessoa que pensava como um católico realmente. Um católico fiel ao Papa. E, porém, ele não se convertia ao catolicismo, ele já era conhecido como um escritor católico, porém, ele não se convertia justamente por causa de Francis. Francis era a mulher da vida dele. Inclusive, uma vez ele caiu doente, em 1914. Eu não tenho certeza se foi nesse ano que aconteceu esse fato, que ela vai descrever se foi nessa doença, mas provavelmente foi. Em 1914 ele caiu doente, passou mal e chegando em casa se jogou na cama. E como ele era um homem grande, um homem corpulento, pesado, a cama acabou se quebrando quando ele se jogou nela. E o jornal todo passou no jornal todo que ele estava doente e tal, e ele ficou inconsciente por um bom tempo. E Francis teve ali a certeza que no momento em que ele saísse daquela doença, ele ia se converter, não tinha jeito. Porém, ele saiu
da inconsciência dele e ele não se convertia e ela não entendia o porquê. Quando na verdade o motivo era ela. Teve nessa mesma doença ela num momento de rápida consciência dele, ela perguntou quem está cuidando de você. Quem estava cuidando dele era ela. E ele disse Deus. E ela vai dizer que isso foi como que um golpe na sua humildade, foi um choque, uma facada. E esse homem não se convertia, mesmo diante, assim, passando por uma doença. E aqui uma coisa que é bom dizer, Chesterton provavelmente ele seja santo. Provavelmente ele esteja nos nossos altares um dia, após sua canonização. Porém, o padre Paulo Ricardo vai dizer que ele acha que nós não chegaremos a ver esse acontecimento. Porque um santo, um, um profeta, ele só é canonizado, geralmente, após suas profecias se realizarem. E as profecias de Chesterton ainda não se realizaram, elas estão se realizando. E talvez nós não cheguemos a ver, porque nós estamos vivendo esse período de suas profecias. O que é algo assim meio assustador quase, com as coisas que ele fala. E em 1922, ele se converte. Ele tinha feito uma viagem e em frente a uma imagem da Santíssima Virgem, ali ele decide que vai se tornar católico. Então, em 1922, ele se converte, é batizado, e o mundo ficou pasmo, porque boa parte já achava que ele era católico. E vê do nada ele se tornando católico. Mas espera, como assim? Ele não já era católico? Então, tipo, escrito com um catolicismo sólido realmente. E em 1922 teve essa conversão dele, e Chesterton foi um homem que teve grande influência no mundo todo. Ele teve influência para Tolkien. Tolkien provavelmente já assistiu uma palestra presencial de Chesterton. Ele influenciou Lewis. Lewis veio se converter, infelizmente, não ao catolicismo, mas se converteu ao cristianismo, lendo O Homem Eterno. Ele foi de grande influência para Belloc. Belloc foi um grande historiador. Inclusive, Bernard Shaw vai chamar eles dois de monstros Chester Belloc. Eles eram amigos e, assim, dois gêmeos, enfim. E ele influenciou também um outro homem, um padre, na época não muito conhecido. Uns 2 anos depois da sua conversão, esse padre foi visitá-lo e disse para ele: Olha, vem cá, eu tenho minha tese aqui de doutorado em filosofia e eu gostaria que você prefaciasse ela para mim. E Chesterton, sempre muito humilde, disse: Tá, mas o que você quer que eu faça? Eu não entendo nada de filosofia. E esse padre pegou e disse assim: Mas como assim você não entende nada de filosofia? O grande Chesterton, com sua ortodoxia, você foi uma inspiração para nós católicos. E com isso, Chesterton aceitou prefaciar o livro desse padre. Depois ele veio a se tornar bispo. Esse padre não era ninguém mais, ninguém menos que Dom Fulton Sheen. Só isso. E esse ortodoxia que Chesterton apresentou, que Dom Fulton Sheen falou para ele, o bem-aventurado Fulton Sheen, se eu não me engano, ele é beato. Acho que ele foi beatificado pelo Papa Francisco. Mas Dom Fulton Sheen, esse livro que Dom Fulton Sheen cita, Ortodoxia, ele é um aspecto positivo de hereges. Como assim? Pera, eu achei que eu tinha saído da cal, foi mal. Como assim positivo? Quando nós falamos de um aspecto positivo e negativo nos mandamentos, nós estamos querendo dizer um aspecto que nega algo, meio que um aspecto que lhe proíbe de algo, e quando nós falamos de positivo, um aspecto que lhe ordena algo. Então, um aspecto negativo do primeiro mandamento seria, por exemplo, proibir a idolatria, proibir a superstição e etc. Esse é um aspecto negativo, ele lhe proíbe. Um aspecto positivo seria amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Então, esse aspecto que é uma obrigação, é uma ordem, não é mais uma proibição. É algo que ele lhe manda fazer. E o hereges, ele vai vir como um aspecto negativo da doutrina de Chesterton. Negativo porque ele é uma série de ensaios,
uma série de artigos em que Chesterton vai meio que refutar esses diversos céticos modernos. Ele, inclusive, vai falar que que a heresia desses homens foi negar a sua doutrina, foi negar como que a sua ortodoxia. Porque esses homens, eles caem numa espécie de ceticismo em que eles negam as coisas mais óbvias. Ele vai dizer que as pessoas chegaram a um tal ponto de ceticismo que elas logo estarão negando a teoria da gravidade, a lei da gravidade. Se é que pode chamar de lei. E com isso ele vai dizer, ele vai afirmar que tem uma filosofia muito sólida e que todos nós homens devemos ter uma cosmovisão muito sólida. Devemos ter essa visão metafísica do mundo muito sólida. Só um momento. E ele vai apresentar esse aspecto positivo porque um homem, ele disse para George Slive Street, disse sobre Chesterton: começarei a me preocupar com a minha filosofia quando o Sr. Chesterton não tiver oferecido a sua. E Chesterton vai dizer na introdução da ortodoxia: sugestão descuidada para quem está pronto a escrever livros após a menor provocação. Ou seja, a menor provocação do cara, ele já estava ali com o livro pronto na cabeça para escrever, para atender esse desafio. E ele vai dizer logo no primeiro parágrafo da introdução: não a chamarei minha filosofia, pois não a fiz. Deus e a humanidade a fizeram, e ela me fez. E isso aqui entra um aspecto do que Chesterton vai retratar num romance que ele criou mentalmente. O romance de um velejador, que ele sai para descobrir novas terras, um inglês que sai para descobrir novas terras, e ele acaba, por uns erros de cálculos, retornando à Inglaterra. E ele se sente espantado diante dessa terra que parece nova. Mas, na verdade, só que, juntamente com esse elemento de espanto, ele se sente acolhido nela, porque ela é a sua terra. E ele, inclusive, diz que talvez não tenha escrito isso por falta de tempo, por muitos trabalhos ou por preguiça. Ele próprio diz isso. E Chesterton, ele vai ter muito esse elemento desse espanto e desse sentimento de acolhimento na sua filosofia. Esse sentimento de espanto e de acolhimento na realidade. Inclusive, isso aqui reflete um pouco a sua conversão. Esse livro vai ser, o Ortodoxia, vai ser como ele retratando a sua conversão, não como uma biografia, mas mostrando quase como que ele chegou na conclusão de que a fé católica era a fé verdadeira. E ele vai dizer que essa realidade do velejador que sai para descobrir uma nova terra, mas acaba voltando para a Inglaterra, é mais ou menos ele. Porque ele saiu para criar a sua própria heresia. E quando ele viu, ele tinha descoberto a ortodoxia. Ele tinha descobrido a doutrina que tinha sido, que tinha sido criada por Cristo e desenvolvido pela tradição durante todos esses 1800, 1900 séculos. 1900 anos, perdão. É isso na época dele. Eu acho interessante que Chesterton, como ele é o autor do homem comum, né, do homem de rua, como ele diz, ele sempre nos convida muito a ver as coisas do nossa, da vida do homem, né, comum. E essa questão que tu fala de que ele, né, foi procurar criar a sua ideia, né, foi procurar a verdade, criar a sua ideia, que ele chama de criar a sua heresia, né? E aí ele acaba descobrindo sua ortodoxia, né? Nessa viagem do homem que pega o barco para sair da sua ilha, mas acaba, ou seja, daquilo do homem eterno, que não é a mesma ideia, mas é parecida, e puxa para esse lado assim da pessoa que vê de uma outra maneira uma realidade que já está presente, né? Então no Homem Eterno ele vai falar que no livro ele vai apresentar a história do homem, né? Mas ele vai apresentar algo que a pessoa
digamos assim, ela conhece, mas vai apresentar de uma maneira nova, né, uma visão nova. Então é como um homem que ele, se não me engano é assim que ele diz, que ele sai de sua terra atrás de gigantes e descobre que ele morava em cima de um gigante, né? Então o cara ele se distancia da coisa e percebe que aquilo que ele estava vivendo, né, na verdade aquilo que não é aquilo que ele estava vivendo, mas aquilo que já era apresentado a ele é aquilo que ele estava procurando, né? E tem um outro exemplo que ele dá para a pessoa que olha para a realidade, né, e encontra algo novo, é o cavalo, que o cavalo ele é algo que todo mundo conhece, né? Então temos o cavalo, que é uma ideia que todo mundo conhece, um animal que todo mundo conhece. Mas um cavalo ele pode ser representado de maneiras muito diferentes. Então um cavalo ele pode estar em um cavaleiro, né? Um cavalo ele pode ser representado e mostrado de inúmeras maneiras, né? Aí dá até o exemplo dos apóstolos que os jesuítas representaram na China como chineses, né? Os apóstolos chineses, né? Então a pessoa ela vive. Então, vamos puxar para hoje, né? Nós vivemos num mundo moderno, né? Mas ainda vemos alguns requisitos da cristandade que nos foi entregue há séculos, né? E às vezes as pessoas, e isso, sempre quando eu penso nesse sentido, eu lembro das feministas. Elas procuram aquilo que elas julgam de verdadeiro, mas elas não se tocam que justamente a solução dos problemas que elas apontam é o cristianismo, né? E eu sempre repito isso aqui, por exemplo, os problemas que elas apresentam da mulher, da relação da mulher com o homem, da relação da sociedade com a mulher, tudo isso se resolve com a castidade, que é algo que o cristianismo sempre apresentou. E porque elas justamente não fazem esse viagem de barco, né? Ou seja, de sair da ilha, né? Elas saíram da ilha, né? Atrás da solução dos seus problemas. Mas elas não chegaram de volta à ilha, né? Ou seja, não repararam que justamente o cristianismo que elas sempre atacam é a solução do problema delas, né? Esse livro, O Homem Eterno, também é interessante que ele vai nessa, como que nessa refutação, uma certa refutação à pura teoria da evolução. Ele vai falar do homem que acaba caindo meio que num vão, eu não sei direito qual é a palavra que ele usa, mas ele não consegue enxergar nem o outro lado de onde ele vem, nem o que está atrás dele. Ele está num meio que ele não consegue enxergar nada. Então ele é como se ele não conseguisse enxergar a diferença entre uma coisa e outra, a diferença de um homem e um animal. Basicamente isso que eu acho que ele vai fazer nessa comparação e é interessante que o cara sai da própria terra para encontrar o gigante, mas vê que está morando no gigante. Ele é como se fosse isso, esse espanto diante do que ele conhece. E Chesterton, logo no primeiro capítulo, nos primeiros capítulos, primeiro e segundo capítulo, ele vai fazer uma defesa da fé, de uma forma que ele ataca o racionalismo que nega a fé, como que o que devemos, que diz que como que diz que devemos ter o nosso pensamento livre das amarras da religião, livre das amarras do dogma, e o pensamento deve estar livre, livre para velejar por aí e descobrir suas próprias verdades sem o auxílio da religião. Mas Chesterton vai dizer, de certa forma, que isso não é liberdade. Isso, na verdade, aprisiona o próprio pensamento. É que ele não vai fazer uma refutação propriamente dita das ideologias modernas, mas ele vai comparar essas ideologias modernas com o louco. É tanto que o primeiro capítulo se chama O Lunático. Ele, perdão, ele vai explicar primeiramente o que é o louco. Que o louco é um homem que perdeu tudo, inclusive sua fé. A única coisa que ele não perdeu foi a sua razão. Ou, a única coisa que ele não perdeu foi a sua razão. Inclusive, Chesterton, ele é cheio desses paradoxos, como assim, tipo, louco é o que nós conhecemos como homem que perdeu a razão. Mas, na verdade, Chesterton vai dizer que ele é o homem que não perdeu, que perdeu tudo, exceto sua própria razão. Por quê?
O louco, ele é louco justamente por enxergar uma cadeia lógica de causalidade em todas as coisas. Ele é louco justamente por não enxergar que as ações mais corriqueiras do homem não são algo de fato pensado e determinado. São coisas que os homens fazem livremente e por um ato de escolha deles. Então, um exemplo disso seria, eu estava assistindo recentemente o vídeo de um padre. Eu não lembro o nome dele, mas ele, acho que é Padre José Augusto, não lembro o nome. É um padre um pouco cheinho, que usa óculos, careca. Ele parece muito inteligente. E ele estava falando Santo Tomás de Aquino, e ele vai falar sobre o pensamento metonímico. Ele vai explicar o que é metonímia, que é a redução do todo a uma parte e a redução essa parte ao todo. Ele vai dar o exemplo do marxismo, que eu tenho o todo, eu reduzo ele à parte. E eu acho que essa parte do todo é o todo. O marxismo ele vai reduzir a realidade ao campo econômico e a partir disso ele acha que eu só posso enxergar um copo de água a partir desse viés econômico. E Chesterton vai comparar esse pensamento ao louco. O pensamento metonímico é quase que a própria loucura. Um homem que, por estar preso a um aspecto, por estar preso numa cadeia de causações, ele se prende num único aspecto da realidade e despreza todo o resto. Então, o louco vai achar que todas as coisas que existem ao seu redor são como que uma conspiração contra ele. Ele vê um homem que caminha assobiando e pode achar que isso é um sinal para o cúmplice. Ele vê um homem que joga um papel na rua, ele pode achar que aquilo é um ato de ódio contra ele. E ele se prende ao aspecto da realidade, como, por exemplo, eu sou o rei da Inglaterra. E se você lhe diz, cara, você não pode ser o rei da Inglaterra, e por que não? Veja bem, você tá preso aqui, tá todo mundo dizendo que você é um louco, que você não é o rei da Inglaterra, a gente até te colocou no hospício. E ele diria, mas essa seria a coisa mais lógica a se fazer se eu fosse um louco. Você tenta colocar um louco, você prende um louco no manicômio quando ele diz que ele é Deus, e ele acha realmente que é Deus, e você vai tentar convencê-lo, cara, você não é Deus, não tem como você ser Deus. Ele vai dizer por quê? Você não tem como ser Cristo porque você está aqui preso num quarto de manicômio. Ele dizer, mas também fizeram isso com Jesus. O prenderam na cruz da mesma forma que me prendem nessa cela de manicômio. E o louco tem, de certa forma, essa total razão. Não razão no sentido de que ele esteja certo, mas razão no sentido de que seus argumentos são, de certa forma, válidos. Por quê? Porque ele vai encontrar uma cadeia lógica em toda a realidade. Ele vai estar preso, ele vai esquecer que existem outras possibilidades, além da que ele enxerga, além dele próprio, e ele vai se prender nesse aspecto da realidade e desprezar todo o resto. E ele vai comparar grandes ideologias modernas a, a esse louco, a essa loucura. Ele começa citando o materialismo, que o materialismo ele vai desprezar a fé e vai dizer que a única coisa existente é a matéria. E veja bem, se a única coisa existente é a matéria, isso nos prende. Isso nega toda a nossa liberdade. Porque, inclusive, o nosso pensamento e as nossas ações derivam da matéria, de certa forma. Nós não temos a menor liberdade, nós não temos o livre-arbítrio. O calvinismo, ele diz que nós fomos predestinados por Deus e ele dá, de certa forma, liberdade demais para Deus. No sentido de que ele tira a liberdade do homem e diz que Deus predestinou o homem. O materialismo é a evolução desse calvinismo, porém de uma forma muito mais radical. O materialismo vai dizer não apenas que o homem não é livre em suas ações, mas vai acorrentar o próprio Criador. Isso aqui é um exemplo de Chesterton. Vai acorrentar o próprio Criador, assim como o demônio é acorrentado no livro do Apocalipse. E Chesterton vai criticar esse materialismo porque ele está na mesma prisão do louco, na prisão de só enxergar a matéria e não enxerga que tem outras possibilidades além da matéria tal qual nós conhecemos.
não percebe que isso acaba nos aprisionando. Isso não é liberdade. Isso é prisão, porque ele diz que nós não temos a liberdade de tomar nossas próprias ações. Que, de certa forma, a matéria já nos predestinou, de certa forma, por todo o infinito dos tempos. E outra coisa que ele vai criticar também é o idealismo. O idealismo, ele é pior do que o materialismo, porque ele vai dizer não que as coisas tiveram seu início e existem apenas na matéria, mas vai dizer que as coisas tiveram início na sua mente, no seu próprio ego, no seu próprio eu. Vai dizer que ele criou, vai dizer que ele criou todas as coisas. Inclusive no Poetas Lunáticos, eu vou ler um pequeno trecho, ele vai reproduzir essa ideia que ele tem do idealista, que ele está falando do idealista. Sonhei também que sonhara toda a criação. As estrelas eu as havia dado para mim mesmo, como um presente. Também o sol e a lua me haviam sido entregues por mim. No início de todas as coisas, por trás de tudo o que há, estivera eu. Sem mim, nada do que foi feito se teria feito. Então, aqui meio que semelhante ao início do livro de São João, porém ele está dizendo que o idealista se coloca no lugar do verbo, onde ele estava no início e todas as coisas que existem foram feitas por ele. E esse idealista, ele inclusive vai, só citando mais um trecho aqui do idealista, eu só tenho que encontrar aqui, ele vai citar o perigo que corre o idealista, porque logo ele vai se encontrar sozinho no mundo. Ele vai falar: e quando este gentil mundo ao redor desse homem tivesse obscurecido como uma mentira, quando os amigos desaparecerem como fantasmas, e as bases do mundo tremerem, aí nosso homem que duvida de tudo e de todos estará sozinho em seu pesadelo. Então o grande lema individualista estará escrito em sua testa, com uma ironia vingadora. As estrelas serão somente pontos de escuridão em seu próprio cérebro. O rosto de sua mãe, somente o esboço de seu louco lápis nos muros de sua cela. Esse homem vai se encontrar logo sozinho no mundo e vai acabar caindo no desespero. E isso é algo muito interessante que Chesterton coloca. Ele vai simbolizar o louco pelo círculo. O círculo é o símbolo dos lunáticos, porque ele é infinito. Da mesma forma que o louco percorre infinitamente a realidade preso nela. O círculo, ao mesmo tempo que ele é infinito, ele é prisão. Ele não pode se expandir. E mesmo que seja um círculo grande, vai ser apenas uma prisão maior. Um infinito que se percorre infinitamente, mas uma prisão. E ele vai dizer que a solução para isso está em conciliar a razão com a fé. Porque nós devemos enxergar com um olhar que, que vê o inegável, que afirma aquilo que é certeza, como as verdades metafísicas, como as verdades matemáticas, mas também se espanta diante do que ele não conhece. Se espanta diante daquilo que poderia ser de outra forma. E isso é ele enxergando com a fé. Justamente por ele enxergar com os olhos da fé e da razão, justamente por ele enxergar com os olhos da fé e da razão, ele enxerga o quadro completo da realidade. Ele vai dizer que o poeta, que é esse homem que enxerga com o olhar do misticismo, ele busca percorrer um mar de infinitas possibilidades. Já o louco, esse racionalista que ignora a fé, busca colocar o mundo na sua própria cabeça, e com isso sua cabeça quebra. E se o louco ele pode ser representado pelo círculo, o místico pode ser representado pela cruz. A cruz que apresenta duas retas, a da fé e a da razão. E embora a cruz ela tenha uma contradição e uma colisão no seu centro, justamente por isso, ela pode se expandir infinitamente e ser uma placa para os viajantes. Uma estrela que guia que nos guia até o centro. E se ele aqui faz um aparente ataque à razão, pelo contrário, essa defesa da fé que ele faz é uma defesa da própria razão. Ele vai falar que
no mundo moderno existem diversas virtudes vagando por aí loucamente causando destruições. Parece até contraditório, mas Chesterton é um homem desses paradoxos. Ele vai dizer que uma virtude no lugar errado, ela vai causar tanta destruição quanto os próprios vícios. Na Revolução Protestante, vários vícios começaram a vagar por aí. E também várias virtudes começaram a vagar, causando mais destruição ainda. Porque a virtude no lugar errado que causa essa destruição. E o mundo moderno está repleto dessas virtudes no lugar errado. Ele vai exemplificar com a humildade. A humildade é a virtude pela qual o homem refreia a sua ambição, o seu apetite, e com isso ele ganha a alegria principal do mundo, que é a alegria da surpresa. O cerne da alegria do homem é a surpresa. E porque o homem, ao criar necessidades e mais necessidades, ele acabava perdendo o elemento principal da alegria, que era a surpresa. E a humildade vem para isso, para refreá-lo. Refrear esse apetite desordenado do homem. A igreja ela percebeu a certo ponto que se um homem quisesse fazer o seu mundo grande, ele teria que se fazer pequeno. E Chesterton vai colocar que a humildade fazia um homem duvidar de si próprio, duvidar da sua própria força, e com isso ele dava o melhor de si. A humildade no mundo moderno, ela se deslocou do órgão da ambição para o órgão da convicção. O homem já não duvida de si próprio, mas das suas convicções. Ele já não duvida das suas forças, mas ele duvida da própria verdade. Ele duvida do próprio Deus. E Chesterton vai dizer que isso acontece porque o homem tentou dissociar a fé da razão. Isso é algo absurdo, porque ele vai explicar. A própria fé é a própria razão é um ato de fé. É um ato de fé eu acreditar que a realidade tem qualquer relação com a minha inteligência. É um ato de fé eu acreditar que eu posso descobrir mais acerca do mundo com o intelecto que Deus me deu. E ele vai citar uma porrada de exemplos disso na prática. Ele vai citar o exemplo do materialista, porque se o nosso pensamento é mecânico, ele vai dizer, então pensar não deve ser algo tão excitante. E se não tem nada a ser pensado, como diz o idealista, por que pensar? Não tem o que pensar. Ele vai dar outros exemplos. Ele vai citar o Sr. H. G. Wells, como ele o chamava, vai citar o pragmaticismo, vai citar o progressismo. Mas o que eu ia falar aqui, o que eu vou falar aqui é sobre a anarquia, que é algo que está muito presente no nosso mundo hoje, de certa forma. Esses adoradores da vontade vão dizer que nós não devemos nos, nos preocupar com o ato de um homem enquanto uma busca pela felicidade, mas apenas enquanto um ato de vontade. Esse aqui é o Sr. Bernard Shaw. O ato de um homem não deve ser julgado quando ele diz acho que essa geleia, nos termos de que acho que essa geleia ela vai me fazer feliz. Mas enquanto o homem diz quero geleia, um ato de vontade dele. E Chesterton vai dizer que isso aqui está totalmente errado. Porque se um homem escolhe algo, é óbvio que essa sua escolha vai derivar da sua vontade. A diferença entre o teste da vontade e o teste da alegria é que o teste da alegria é um teste. E o teste da vontade não é. Porque a partir do momento que o homem escolheu algo, aquela sua ação vai derivar da vontade. E ele vai, inclusive, dizer: é possível discutir se o salto de um homem no abismo busca a felicidade, mas não é possível discutir se deriva da vontade, pois é claro que deriva. Isso aqui paralisa todo. Nem preciso dizer que paralisa todo o pensamento, porque está negando a minha escolha pela própria. Negando a própria inteligência. Porque os animais não têm escolha, justamente porque os animais não possuem inteligência. O animal não possui livre-arbítrio para escolher algo. Não possui livre-arbítrio, por isso ele não pode amar. Já nós temos inteligência e podemos decidir, porque a inteligência é uma potência cega. Ela é iluminada pela nossa inteligência que nos diz qual caminho é melhor. E com isso nós tomamos esse caminho, mesmo que À seja um caminho vontade. errado. Falou da inteligência cega, porque a inteligência ilumina.
Perdão. A vontade é uma potência cega e a inteligência que a ilumina. Perdão, foi sem querer. E ele vai falar que esses anarquistas querem estar fora de todas as coisas, fora de todas as limitações, dizendo que a vontade a vontade é expansiva, a vontade é liberta. Só que Chesterton vai dizer que muito pelo contrário, a vontade ela de certa forma aprisiona, ela de certa forma acorrenta, porque por um ato de vontade eu escolho algo e rejeito todas as outras coisas. Quando eu decido por um caminho, eu rejeito todos os outros. Quando eu me apaixono por uma mulher e decido me casar com ela, eu rejeitei todas as outras mulheres para me casar com aquela mulher. E isso é uma negação da própria vontade, você querer estar fora, porque a vontade é um ato de limitação. E essas pessoas querendo estar fora de todas as coisas, elas perecem. Porque eu não posso estar fora de todas as coisas, porque a própria liberdade é limitação. Nós somos limitados por nossos corpos e por nossas mentes, ele vai dizer por nossos cérebros, ele vai dizer no Poetas Lunático. Um rápido spoiler, um homem, eu sei que não é algo muito grande, muito grande, não. Tem um homem no Poetas Lunáticos que por essa ânsia de estar fora de todas as coisas, ele quebra o aquário de um peixe e obviamente esse peixe morre, né? Cai morto, porque tá sem ar ali. Essa ânsia de libertar o peixe das suas limitações, essa ânsia de querer estar fora de todas as coisas. Porém, aquele aquário era o único ambiente do peixe. Aquela água limitava o peixe, era o seu lar. E somente ali o peixe poderia ser o que ele é. E essa ânsia do anarquismo de querer estar fora de todas as coisas, o homem perece, porque ele querendo estar fora de todas as coisas, ele não pode estar fora de sua própria substância. Inclusive é algo que nós vemos muito no mundo moderno. Isso é algo que parece muito presente no mundo moderno. Você vê essa maldita que teologia da libertação, também maldita, né? Mas essa maldita ideologia de gênero que quer libertar o homem das limitações de sua substância de homem e mulher, do seu gênero masculino e feminino, e com isso ele vai acabar perecendo, como um peixinho que, estando fora de seu lar, acaba morrendo. E o homem não pode, porque ele está limitado pela sua substância. Chesterton vai dizer, a partir do momento que se adentra o mundo dos fatos, se adentra um mundo de limitações. Pode falar, Iago. Então, insistindo no tema que tu tá falando, muito, eu acho assim, muito brilhante como o Chesterton ele acaba fugindo da anarquia, né? Porque a pessoa ela quer dizer assim, não, o indivíduo ele deve ser livre, né, para que a vontade dele possa escolher qualquer coisa. E essa liberdade é a sua felicidade, né? Essa liberdade do homem é, digamos assim, a capacidade de ele escolher tudo é a sua substância, digamos assim. Só que o que Chesterton nos mostra é justamente, né, que a vontade, por ela tender ao bem, né, quando ela escolhe algo, ela vai rejeitar todo e qualquer bem aparente, que a gente chama. Né? Então, por exemplo, se eu escolho ir, ir em tal canto na terça, porque eu acho que é o melhor, e eu acho que os outros não são os melhores, eu vou rejeitar todo e qualquer dia que não seja naquela terça. Né? Então, quando a vontade, ela limita, digamos assim, no sentido justamente de que ela aponta o bem, né? E nos afasta do mal. Então, a pessoa que ela quer que a vontade seja, né, que o homem seja livre para escolher qualquer coisa, né, que ele tenha vontade para escolher qualquer coisa, ele acaba indo contra a própria natureza da vontade, que é tender ao bem e rejeitar o bem aparente. Né? Então a pessoa, ela querendo exaltar uma faculdade humana, acaba destruindo ela, porque o homem que é livre para todas as coisas é porque ele não escolheu nada. Né? Ou então porque a decisão dele não se funda no bem, que é justamente o fim da vontade, se funda, né, na vontade em si mesma, que é um absurdo.
Acho muito brilhante essa argumentação de Chesterton, né? E é um autor assim que, digamos assim, né, numa linguagem mais contemporânea, ele tem várias camadas. Então você pode ler superficialmente o que ele está explicando e se aproveitar muito daquilo. Mas quando você vai se aprofundando, refletindo e até pegando material de fora, né, por exemplo, se aprofundando na filosofia e teologia da igreja e etc., você vai percebendo as camadas mais profundas, as coisas que estão mais lá embaixo e que vai nos ajudar a compreender mais profundamente, né, o que ele quer dizer. E eu acho assim, quando ele passa esse capítulo argumentando contra várias filosofias, a que eu achei mais brilhante, que é a que eu lembro até hoje, é quando ele vai rejeitar o progressismo, né? E o progressismo é uma das filosofias mais divulgadas hoje, mas ela também é a mais escondida, porque as pessoas não falam explicitamente, mas você vê que ele sempre está aí. E o que seria esse progressismo? O progressismo seria que o homem ele sempre está avançando para o melhor, mas ele nunca termina de avançar. Então nós chegamos a um ponto na humanidade, mas a humanidade sempre vai avançar e aquilo que ficou para trás é ruim. Então a gente pode ver, por exemplo, isso nas pessoas de hoje que querem um revisionismo histórico, que olham para o passado dos seus avós, dos seus tataravós, dos seus antepassados e não compreendem aquela época, a limitação histórica, né? O progresso, o desenvolvimento da lei natural, né? Também é importante ressaltar. E eles sempre vão rejeitar tudo aquilo e achar que tudo que o homem apresenta agora é o melhor, né? Então as pessoas elas acabam sendo o que o próprio Chesterton diz, né? Que é o filho do seu tempo, né? Então ele sempre vai estar dizendo e ensinando aquilo que ele vai ouvir na sua época, né? Então você vê os jovens de Twitter, eles são meros repetidores do que as pessoas acabam divulgando, sejam nas universidades, etc., os pensadores e filósofos progressistas, humanistas, né? Então a pessoa sempre acaba repetindo porque acha que sempre o que está em voga hoje, o que se ensina hoje é o melhor e o passado é sempre ruim, né? Eu acho interessante que ele vai mostrar que o problema crucial do progressismo, ou seja, de que nós sempre estamos avançando sem fim para o bem, né? É que, e eu acho assim genial a resposta dele, é que para você dizer que algo avança, temos que determinar uma meta, ou então uma régua, digamos assim, né? Só que se você diz que nós avançamos infinitamente, né, avançamos sem fim, você não coloca uma meta, você não coloca um parâmetro de medida. Então esse avançar não é um avançar, né? Então não é possível você dizer que nós estamos avançando se não temos um parâmetro. Então, por exemplo, nós cristãos, né, qual é o nosso parâmetro? Nosso parâmetro é a honra e a glória de nosso Senhor, né? Então nossos atos e a sociedade, nós só podemos dizer se ela progride ou não, e nós só podemos dizer que nós progredimos ou não com o parâmetro do nosso fim último, que é a honra e glória do nosso Senhor. Então, se eu na minha vida não estou honrando e glorificando ao Senhor, na medida não melhorei com relação a isso ou piorei, assim eu vou dizer se eu progredi ou não. Assim também a sociedade, se ela deixa que Cristo reina, então nós podemos dizer que a sociedade progrediu e se não deixa, ela regrediu. Mas os modernos de hoje, o que é que eles dizem? Que não há verdade e que não há bem, né? Tudo é relativo. Se tudo é relativo, não temos mais nenhum parâmetro. E assim não podemos dizer se estamos progredindo ou não, né? Sim, isso é interessante porque entra naquela mesma ideia do círculo, que é infinito, uma ideia assim, que segue infinitamente uma linha lógica, mas ao mesmo tempo ela cai na prisão. Porque a partir do momento que o homem não tem um parâmetro de se ele está melhorando ou piorando,
Ele não sai do lugar. Nós não sabemos se, a partir do momento que ele vai dar esse exemplo, se a sua visão do céu muda constantemente, parece que a sua visão da Terra não muda. Não lembro direito como é a frase dele. Mas você não sai do lugar, porque meio que como a linha de chegada estivesse dando voltas em torno de você e não tem como você avançar. Porque a estrada ela tá dando voltas e mais voltas em torno de você. Eu não sei se deu para entender o que eu quis dizer, mas enfim. E no terceiro capítulo desse livro, ele vai apresentar como que o remédio para esses problemas, que é as mesmas convicções em que nos instalam os contos de fadas. Ele vai colocar que nós vivemos nesse mundo de fadas e esses contos de fadas nos instalam em duas convicções que são as mesmas da democracia e da tradição. A democracia é basicamente a voz do homem comum. A voz do homem comum nas coisas importantes. Porque nós não queremos a voz de um interesse privado, de homens de uma certa oligarquia no poder. Nós queremos a voz do homem comum. Que o homem esteja presente no governo de um país da mesma forma que ele se apaixona por uma mulher ou assou o seu nariz. Porque os atos de um determinado governo devem ser em prol do homem comum, em prol do homem como um todo, da humanidade como um todo. E na tradição, ele vai dizer que não entende como poderia a tradição rejeitar de alguma forma a democracia, a tradição rejeitar a democracia e vice-versa. Porque a tradição é basicamente a democracia se estendendo no tempo. É a voz do homem comum, porém morto. É a democracia dos mortos, ele vai dar esse exemplo. Porque a partir do momento que eu rejeito uma tradição, eu rejeito o direito de voto de um homem pobre em um bairro suburbano. A partir do momento que um historiador, a partir do momento que você se revolta contra uma lenda, você se revolta contra a voz de uma multidão. Porque desprezar uma população pela sua lenda, eu estou desprezando a voz de uma multidão de homens comuns. E estou me colocando no direito de uma pequena oligarquia. E ele vai dizer que a lenda normalmente é criada por uma vila saudável e o tratado meio que racionalista é escrito pelo único homem da vila que é louco. E os contos de fadas nos instalam nessa convicção. Essa é a filosofia que ele diz que carrega desde o berço, que ele aprendeu de sua babá, quando ela lhe contava contos de fadas. Quando lhe contava a história de fadas que dançavam na relva. Que existem verdades que não são necessárias. Existem verdades que ocorrem e que nós vemos claramente, mas que não são verdades que são daquela forma e não poderiam ser de outra forma. Existe, por exemplo, ele não entende como pode ser considerado uma lei que, a partir do momento que uma árvore cai, que uma maçã cai de uma árvore, ela vai necessariamente cair na cabeça de Newton, no sentido de que ela vai buscar diretamente o solo. Porque isso é apenas uma coisa do mundo natural. Poderia ser totalmente diferente. No lugar da maçã cair da árvore e ir diretamente ao chão, ela poderia sair voando e atingir o nariz de quem mais a simpatiza. Ele coloca esse exemplo. Não é uma verdade necessária que de ovos de galinha saiam pintinhos. Poderiam muito bem sair de lá diamantes, poderiam sair tomates ou o que quer que seja. Não é uma impossibilidade metafísica, uma impossibilidade matemática, que de uma abóbora não saia uma carruagem assim como saiu de Cinderela. Isso é algo que é possível. Porém, Deus não quis dessa forma. E há certas verdades no mundo que nós não podemos entender se não percebermos como um ato de decisão de Deus, um ato de vontade. Um ato de vontade de Deus que a quis daquela forma e não de outra. Existem certas leis que sim, não podem mudar, que são as verdades metafísicas, matemáticas e etc. Como, por exemplo, a lei de que 2 mais 2 é igual a 4. Isso aqui nem o próprio Deus pode alterar, mesmo sendo sumamente onipotente, porque
atribuir atribuir uma contradição à onipotência a Deus é atribuir a imperfeição a Deus. E esses objetos matemáticos existem na própria mente divina. Eles fazem parte do próprio Deus. Iago, se eu errei, você me corrige aí, beleza? E é aquela coisa de atribuir a Deus como se Deus pudesse criar uma pedra que nem ele pode sustentar. Que atribuir essa contradição a Deus seria chamá-lo de imperfeito, porque essa ordem que nós vemos no mundo, essa ordem matemática, essa ordem metafísica, ela faz parte do próprio Deus, ela faz parte do seu próprio ser. E atribuir essa contradição a Deus seria chamá-lo de imperfeito. Acho que foi isso que eu disse. Contradições como, por exemplo, de que Deus poderia criar uma pedra que nem ele pudesse sustentar. Contradições de que Deus poderia fazer com que 2 mais 2 fosse 5 e não 4. Porque essas expressões de verdades necessárias são justamente reflexo da própria, que a gente chama de ratio divina, ou seja, a própria razão de Deus, a própria razão divina. Então, o mundo, então assim, tudo que vem de uma causa, ele se assemelha à causa, né? Então, todo efeito ele é semelhante à causa. Então, por exemplo, o fogo ele queima um papel, o papel vai pegar fogo na semelhança do próprio fogo que se queima, né? Então, quando Deus cria o mundo, esse mundo ele é criado a partir da própria, que a gente chama de razão e ser divino, né? Então, contrariar essa razão divina é Deus contrariando a si mesmo, né? Que não é possível. Então, quando eu falo assim, 2 mais 2 é 5, não é que Deus... Não é como se fosse uma realidade que Deus não tem a capacidade de fazer aquilo. Não, mas é porque a própria frase é absurda. E o próprio fato da gente tentar conceber isso como possível é só uma debilidade do nosso intelecto, né? A própria frase construída é um absurdo, porque ele não expressa o ser, né? E tudo que é ser por causa de Deus, né? Então, quando eu falo algo absurdo, eu não estou falando um ser real, estou falando um ser contraditório, quimérico, né? E esse capítulo do Chesterton, esse capítulo da ortodoxia, que é o conto do Reino das Fadas, né? Conto do Reino das Fadas, né? Eu estou enganado. A ética se eu não me engano, é a ética na Terra das Fadas, ou é a ética na Terra dos Elfos. Isso. Que depende da tradução, né? Eu perguntei porque às vezes eu caio no limbo, eu fico falando sozinho no Discord. Então, esse capítulo aí foi o capítulo assim que de início eu não estava entendendo. Tava lendo assim, o que Chesterton tá querendo dizer aqui, né? Eu escutava contos de fadas quando era criança, não sei o quê. Uma maçã é vermelha, mas poderia ser azul, né? Quando eu tava lendo, eu não tava entendendo onde que ele tava querendo chegar. Eu só fui entender quando eu li o último parágrafo. Porque o último parágrafo meio que ele dá a ideia central do capítulo todinho. Tanto que quando alguém... Já aconteceu da pessoa chegar e me perguntar sobre esse capítulo. Eu falei, lê até o final, aí depois tu vê se tu ainda não entendeu. Mas, para quem for ler, qual é a ideia central, que é justamente o que o Lauro está querendo expor? Que a gente vê no mundo, né, coisas que poderiam ser de outra maneira, que a gente chama de fatos contingentes, né? Então, a maçã, ela é vermelha, mas poderia ser azul. O que é diferente de um triângulo, que nunca pode ser um quadrado, né? Então, a gente encontra fatos contingentes. Só que um fato contingente, ele só pode ser de tal maneira porque foi determinado daquela maneira. Então, digamos que a gente tem a opção entre azul e vermelho. Eu vou explicar da maneira mais simples possível, até porque é para não estender muito tempo, né? Mas, e também porque eu estou só contribuindo aqui. Quem está falando mesmo é o Lauro. Então, por exemplo, a gente tem entre duas opções, azul e vermelho. Se algo é azul, é porque algo determinou que aquilo fosse azul. E aí o que entra no tomismo a noção de causa final, né? Algo determinou que aquilo fosse azul. Só que a gente percebe, e Chesterton percebeu isso, e é interessante que ele no ortodoxia, eu não imagino que ele naquela época tenha assim
profundo estudo de escolástica e etc. Mas ele encontrou porque ele mesmo já admitiu que não estudava muito, né, filosofia. Então você vê assim que ele chega numa noção que a gente chega a estudar, né, na filosofia, que é o quê? Se a gente vê que algo foi determinado, aquilo só pode ser determinado por outro, né? Se ele não pode determinar a si mesmo. Então, por exemplo, a gente está justamente entre uma maçã que ela foi azul e vermelha. A maçã, naquele momento, ela não poderia ter escolhido aquilo, né? Ah, Iago, mas ela foi maçã porque ela vem de tal árvore que dá maçã vermelha. Tá, mas foi a árvore que determinou isso? Não, mas a árvore é por causa disso. Tá, mas quem determinou isso? E quando a gente vai voltando, nas causas, né, até chegar às causas últimas, a gente vai perceber que a gente vai, quando chegamos no fato contingente, a gente está entre escolhas, possibilidades que só podem ser estarem lá por alguma determinação. As abóboras não viram carruagem. Então, em todo conto de fadas, deve haver um autor. Então, ele coloca num nível mais superficial, numa analogia, algo que é de filosofia profunda. Porque quando você vai. E eu falo isso porque isso é ética, né? E ética e causalidade final é o tema que eu mais gosto da filosofia, assim, que foi o que eu mais li. E custou tempo para mim para eu ficar refletindo sobre isso e tentar entender, até chegar à noção de que precisamos de uma causa primeira que determinou os fatos contingentes, né? E Chesterton ele coloca de maneira brilhante, acessível para todo mundo compreender, né, mesmo que com analogias como contos de fadas e tal, algo que é de filosofia profunda, né? E isso é um fato que me faz ser apaixonado, né, pela leitura de Chesterton. Apesar de que eu só li 3 livros, né? Eu fico empolgado e eu só li 3 livros de Chesterton. Imagina se eu lesse os outros. Eu não lembro se eu entendi o que Chesterton queria dizer quando eu estava lendo. Eu sei que eu entendi, eu tô entendendo, mas eu não lembro na época. Eu sei que eu tive uma grande ajuda do Padre Paulo Ricardo, fui vendo o que ele falava sobre cada capítulo antes de ler. Mas uma dica que se pode dar também é levar ali literalmente o que ele está falando aqui. Porque ele está realmente falando o que ele quer dizer, de certa forma. Ele está sendo literal nas palavras dele aqui. Quando ele diz que de uma abóbora pode muito bem sair uma carruagem, ele está realmente dizendo o que ele quer dizer. De uma abóbora pode sair uma carruagem. Não tem nada que impeça. Foi a vontade de Deus que determinou que não fosse dessa forma. Foi a vontade de Deus que determinou que de uma macieira, nem sei como é que se fala, macieira, de uma macieira se saíssem maçãs e não diamantes. E ele vai dizer que é isso que cria o elemento do êxtase. É isso que cria o que se chama de arte, espírito e êxtase. Que é essa surpresa diante da realidade. Lembra do velejador? Que em inglês, que sai, volta para a mesma terra e se espanta diante dessa terra? É isso. Nós devemos reconhecer nossa terra, a nossa realidade com esse espanto. E a sua visão da realidade, depois que você compreende isso, muda, assim, muda bastante. Porque essa é a surpresa da criança. A criança ela acabou de chegar ao mundo e tudo é novidade para ela. E por isso que o bebê, desde o seu bercinho, ele estende os seus braços na direção de uma borboleta. Ele se surpreende diante dela como ele se surpreenderia diante de um dragão. Ou de uma fada. Aquela borboleta é como se fosse uma fada para nós. Nós nos surpreenderíamos diante de uma fada. Da mesma forma, a criança se surpreende diante de uma borboleta. Inclusive, ele vai fazer até uma brincadeira. Uma criança de 7 anos se surpreende quando um homem abre a porta, quando um Joãozinho abre a porta e vê um dragão. Um bebê de 3 anos se surpreende que Joãozinho abra a porta. Então, ou seja, literalmente, os fatos mais ordinários da nossa vida devem ser para nós motivo de espanto, motivo de alegria. E isso cria também um certo elemento de louvor, porque esse elemento de espanto, eu reconheço que o que me é dado são coisas resgatadas como
Da mesma forma que Robinson Crusoe, quando resgata as pequenas coisas do seu navio. Robinson Crusoe, no seu naufrágio, é Robinson Crusoe, né? Desculpa se eu tô errando o nome do personagem. Mas no seu naufrágio, ele recolhe as pequenas coisas, os pequenos utensílios, e se alegra, porque, caramba, é uma vitória que ele está ganhando ali. Nós devemos nos espantar diante da nossa vida. Nos espantar porque nós recolhemos, de certa forma, a vida. Ela é um presente de Deus. Nós poderíamos muito bem não tê-la. As pequenas coisas, as estrelas, as árvores, as folhas, a grama, a minha caneca aqui do lado, tudo que nós temos deve ser esse motivo de espanto e esse motivo de louvor, esse motivo de agradecimento. Então, do espanto brota esse agradecimento a Deus, de certa forma. E ele vai dizer que essa repetição que ele via na natureza. Só terminar esse capítulo eu deixo você falar, viu, Gabriel? Não porque eu não deixo, mas você disse que vai ter que voltar para um tema anterior, então eu vou terminar esse capítulo. Essa repetição que nós vemos na natureza, por exemplo, nós vemos um homem com um nariz e logo vemos diversos homens com o mesmo nariz. Ele diz que essa repetição na natureza, os, os idealistas não conseguiam lhe responder, não lhe davam uma resposta sólida para isso. Ele via que a lua nascia, que o sol nascia todas as manhãs, como uma repetição. E via que um elefante possui sua tromba e logo todos os outros elefantes possuem uma tromba semelhante. E o materialismo tenta considerar isso como se fosse um elemento mórbido da natureza, uma falta de vitalidade, porque eles considerariam erroneamente que se realmente houvesse uma vida por trás do universo, no sentido de que meio que um fruto de uma decisão, isso, pelo que eu entendi, né? Isso seria ordenado ao sol todas as manhãs que ele saísse. Todas as manhãs não. Seria ordenado ao sol que no lugar dele nascer toda manhã, na verdade ele saísse dançando por aí. Que eles vão considerar a mudança como fruto dessa vitalidade. Mas pelo contrário, nós só chamamos uma criança de enérgica, que ela possui vida, possui energia, quando ela repete a mesma brincadeira diversas vezes. Uma criança descobre uma nova brincadeira e uma nova piada e pede que o adulto repita diversas vezes essa brincadeira. E o adulto entediado, ele quase desfalece de tanto fazer aquela brincadeira para essa criança. E nós dizemos o quê? Dizemos que essa criança possui vitalidade. Dizemos que essa criança é enérgica, tem energia. Então, a própria mudança, ela não é sinal de energia pelo próprio senso, bom senso nos manda ver isso. Uma pessoa, ela pega um ônibus quando ela está cansada de andar, não porque ela esteja viva. Se ela tiver vivacidade, ela continua andando e segue o caminho dela. Então o elemento de morbidez, na verdade, gera a mudança. Já o de vitalidade, de certa forma, gera a repetição. E nosso Deus é um Deus jovem, ele vai dizer. Nosso Deus é um Deus que não se entedia diante da repetição. E é um que talvez ele mande o sol nascer todas as manhãs e a lua nascer todas as noites, da mesma forma que um rei pediria que se repetisse uma peça teatral quando ele gostasse de uma, e visse a beleza nela. O próprio o Gênesis vai falar, acho que é desse jeito que ele fala. E Deus viu que tudo era muito bom. Então, Deus vê essa bondade no universo e ele não se entedia diante da repetição. Ele manda que o sol nasça todas as manhãs, que todos os elefantes tenham a mesma tromba, que os homens o mesmo nariz. Manda que a lua venha ao nosso céu todas as noites, porque ele vê esse espetáculo no universo, melhor do que nós. Nosso Deus é um Deus jovem, um Deus que não se entedia como nós. Nós pecamos, envelhecemos e nos entediamos. E uma segunda coisa, uma segunda convicção que nos instalam os contos de fadas é a convicção da alegria condicional. A alegria, ela pende por um fio, e eu devo impedir que esse fio quebre. Nos é dada uma condição para a nossa alegria. A Cinderela é dada a condição de que ela deve voltar para casa antes da meia-noite. Se é dado a um garoto que ele não fique de ponta cabeça no palácio celestial, ele deve obedecer. Porque em troca da alegria do palácio celestial, ele só deve apenas uma coisa, não ficar de ponta cabeça nele.
mesmo que seja uma ordem de certa forma incompreensível. Isso se reflete na realidade. Deus deu a Adão e Eva um paraíso, de que eles poderiam desfrutar uma imensa alegria, mas uma única ordem: não comam no fruto proibido. É a alegria deles pendendo por um fio. E se rebelar contra essa bondade, que nos dá uma única ordem em troca de toda essa alegria, seria a mesma coisa que ter que se rebelar pelo fato de não poder deixar um brinquedo cair no chão. Às vezes nós não entendemos o porquê dessa ordem, mas ela é a condição da nossa alegria. Porque nós não podemos explicar essa alegria. Então nós também não devemos ficar buscar nos rebelar porque não entendemos o porquê dessa ordem. Claro, as ordens que Deus nos dá possuem um motivo. O homem não deve exercitar a sua gula porque ele vai se tornar um escravo. Mas eu me rebelar porque eu não posso cometer o pecado da gula ou algum pecado da luxúria, é eu reclamar que eu não posso deixar um jarro cair no chão, pelo fato de que ele vai se espatifar. Sim, Gabriel, aqui eu terminei esse capítulo. Se você quiser falar. Bom, na verdade era só um complemento, né? É, no caso, quando vocês falaram sobre o progressismo, eu percebi uma coisa, né? Inclusive eu até coloquei no chat. Você vê que a ideologia progressista, né? Como ela não se baseia num, num ponto para definir o que é progresso ou não. Você percebe isso, por exemplo, quando feministas pedem que mulheres ganhem espaço, sendo que elas já ganharam espaço, né? Tomando inclusive a própria definição do feminismo. Então, quando você vê que esses grupos pedem cada vez mais coisas, sendo que eles já conquistaram muitas coisas, você vê esse ciclo de dizer que ainda estamos progredindo, né? Então, nada é bom. Então, é só isso que eu percebi, basicamente. Obrigado pela contribuição, Gabriel. E qual que é a forma correta de nós amarmos essa realidade, que nos é dada de forma surpreendente? O conto de fadas que, dentre todos, Deus quis transformar em realidade. Acho que eu vi esse comentário no Padre Paulo Ricardo, que ele coloca lá. Qual é a forma de amar essa realidade? Eu não posso amar o mundo da mesma forma que o panteísta e o estoico. Como é que o panteísta ele ama a realidade? Ele enxerga tudo como bondade. O panteísta, ele acha que o universo todo, o todo do universo é Deus. E com isso, ele acaba não enxergando a maldade existente no universo. Ele só enxerga a bondade. E logo ele a confunde com a maldade. Ele não enxerga a maldade existente nos homens. E o estoico, ele odeia muito ele odeia em excesso o universo. Ele odeia em excesso a realidade. O estoico, ele vai ser aquele homem que fiquem longe do estoicismo, mas o estoico vai ser aquele homem que diz que, de certa forma, o nosso mundo já é predestinado já é predestinado, uma certa predestinação no nosso mundo, e que nós só podemos adquirir verdadeira liberdade nos conformando diante dessa predestinação, uma certa apatia, uma certa indiferença a essa determinação que existe no mundo. Claro, uma viagem total isso aqui, mas e o estoico, ele vai dizer que ele vai ser um pessimista, vai ser comparado ao Chesterton como pessimista, porque ele vai ver somente maldade e maldade no mundo. E com isso ele não é capaz de mudar o mundo. Porque se ele só vê maldade no mundo e só vê esperança nele próprio, o estoico só vai ver essa esperança nele próprio, só vai ter esperança na sua luz interior, ele não vai querer mudar o mundo, ele está indiferente a ele. O amor cristão, ele pega de certa forma o ódio do estoico e o amor incondicional do panteísta. Ele vai unir os dois, mas não da mesma forma que ambos fazem.
O amor cristão é o amor de uma mãe. O amor de uma mãe que ama o seu filho, independente dos seus erros, independente das suas ações, mas vê o erro do filho. Ela não está cega. Ela muda, ela vai lutar para que o filho mude. Nem que para isso ela tenha que usar um certo elemento de ódio, um certo elemento de raiva. Ela ama o filho e justamente por isso ela o corrige. Ela ama tanto o filho que ela chega a odiá-lo em certos momentos. Mas isso para o bem do próprio filho. Ela vai buscar corrigi-lo. É esse o amor que nós devemos ter pela nossa pátria. Chesterton vai chamar isso de o patriotismo cósmico. Ele vai dizer que Roma não se tornou grande. Roma não se tornou grande. Perdão. Os homens não amaram Roma por ela ser grande. Mas Roma se tornou grande porque os homens a amaram. E essa aparente contradição, ela brota desde o cristianismo. Não que o cristianismo não seja uma contradição, mas uma aparente contradição. Ele vai citar o exemplo do lógico, que o lógico da Lua, que abre o corpo humano e enxerga logo dois olhos em cada parte do corpo. Enxerga duas orelhas, duas narinas, a mesma boca semelhante em ambos os lados. Internamente, ele vai ver dois pulmões, e logo ele deduz que o homem possui dois corações. Mas é quando ele deduz o que aparentemente é lógico que ele está mais enganado. O cristianismo vai ser da mesma forma. Ele não vai seguir uma ordem aparentemente totalmente lógica, como uma sequência de causalidades. Mas quando ele se parece mais ilógico, quando nós achamos que o cristianismo possui dois corações, é na verdade a verdade que se mostra de certa forma ilógica. O cristianismo ele se mostra totalmente certo quando ele mostra que ele tem um coração, e apenas de um dos lados, do lado esquerdo. E esse aparente logicismo do cristianismo, apenas aparente, da mesma forma que apenas aparentemente está errado, nós temos um coração de apenas um dos lados do nosso corpo, Chesterton percebeu quando ele viu que aparentemente qualquer porrete servia para bater na igreja. As pessoas criticavam a igreja por, por não permitir que o homem encontrasse alegria na natureza, ou seja, como no hedonismo, mas logo criticava porque o cristianismo era um tecido faz de conta do homem, algo que cobria a maldade do mundo. Então, em um momento, um agnóstico estava criticando o cristianismo por criar um horror no mundo, de não permitir que o homem encontre a alegria na natureza, mas logo estava chamando o cristianismo de um falso paraíso. Uma aparente contradição, e eles não se preocupavam com essa contradição que faziam do cristianismo. Criticavam o cristianismo por ser uma religião como que efeminada, que criava monges sem energia, presos em um claustro, que passavam o dia rezando. Mas logo criticavam o cristianismo de ter criado as piores e mais sangrentas guerras, como as cruzadas. E Chesterton não entendia essa contradição, parecia que qualquer porrete servia para bater no cristianismo. Foi quando ele viu que se o cristianismo estivesse de fato errado, ele estava muito errado. Porque, assim, ele via isso quase como uma verdade tão uma impossibilidade tão metafísica quanto a impossibilidade de uma igreja que sempre acertou. Porque uma igreja que em 1900 anos nunca acertou uma é tão impossível quanto uma igreja que nunca errou. E ele vai dizer que, na verdade, se Cristo fosse realmente, se Jesus estivesse errado, ele não era o Cristo, mas o anticristo. E, da mesma forma, uma sociedade muito gorda pode enxergar um homem. Ele foi percebendo isso quando uma ideia brotou na sua cabeça, de que uma sociedade muito gorda pode dizer que tal homem é muito magro. E uma sociedade muito magra dizer que esse mesmo homem criticado por essa sociedade gorda, ele era gordo. Ou seja, ele era criticado pelos magros de ser gordo e criticado pelos gordos de ser magro. Mas, na verdade, talvez aquela fosse a forma saudável. E essas aparentes contradições existentes nele seriam da mesma forma que um homem pode possuir, ser mais gordo em certas partes do corpo, como nas coxas, na perna,
mais robusto no seu peito, e ser magro em outras, como ser magro no pescoço, ser magro, enfim. Em outras partes ele pode ser magro, não me pergunte. Eu não vou saber lhe dizer, mas da mesma forma como a forma saudável pode ser ele sendo magro e gordo em certas outras partes, talvez o cristianismo tenha em si esses elementos dessa contradição e essa sendo a forma saudável. O São Thomas Becket, ele vai dar o exemplo das pessoas que criticavam São Thomas Becket por carregar as vestes episcopais, as vestes como que luxuosas, e como que o cristianismo esbanjando a beleza e a arte, mas ele carregando por baixo um cilício, martirizando a sua carne, sendo severo consigo próprio. E ele vai dizer que talvez a forma errada seja do modernismo, que possui o horror externamente, ou seja, o horror na arte, o horror na pintura, na música, na arquitetura, e é hedonista por dentro dessas vestes horrorosas. Busca a comida, o sexo, a preguiça. Talvez essa seja a forma errada. E de onde brota essa forma saudável de se viver? Em última instância, ela brota do próprio Cristo. Porque em Cristo, nós não temos uma mistura que cria uma outra coisa. Não. Nós temos ambas as coisas aparentemente contraditórias na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos Deus e totalmente homem na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é metade Deus e metade homem, é total homem e total Deus. Em Cristo nós encontramos aquilo que nem o panteísta e nem o estoico encontraram. Em Cristo nós encontramos Deus e a criatura se unindo em uma só, mas uma união sem confusão, as naturezas totalmente distintas. A natureza de Deus e a natureza de homem na pessoa divina de nosso Senhor Jesus Cristo. Inclusive as virtudes, elas são aparentemente contraditórias, mas na verdade elas são esse equilíbrio, o equilíbrio de manter dois vícios aparentemente opostos, como a coragem. Ele vai dar o exemplo da coragem, que é um homem que tem tanto medo de perder a sua vida que ele tem certa indiferença em perdê-la. Por ter muito medo de perder um soldado, por ter tanto medo de perder a sua vida, ele não liga para ter de se infiltrar no meio do inimigo, se infiltrar ali no meio. Porque se ele for totalmente medroso, ele não vai fazer nada. E se ele for um total imbecil, ele vai sair metralhando todo mundo e vai ser morto. Então, ele mistura esse elemento do medo de perder a própria vida com certa indiferença. E Chesterton, no último capítulo, ele vai dizer meio que o porquê da sua conversão. Não porque a igreja revelasse essa ou aquela verdade. Não porque a igreja revelasse uma e outra verdade ele tivesse de sair catando como feijão. Mas porque a igreja se mostrou como uma igreja que revela a verdade. Era como seu pai no jardim. Se o seu pai ele dizia que uma flor tinha um odor agradável e que as abelhas picavam, se uma abelha lhe picasse, ele não ia considerar uma coincidência terrível. Se ele sentisse a fragrância da flor, ele não ia sair por aí filosofando e retirando do seu pai apenas o bom. Não, ele apenas acredita no seu pai. Acredita cegamente no seu pai. E o cristianismo, ele se mostrou como essa religião que apenas diz a verdade. E ele acredita nessa religião, no cristianismo. Porque ela se mostrou como uma religião que diz a verdade. Mesmo que essas às vezes seja uma verdade desagradável, mas mesmo quando ela se mostra uma verdade desagradável, é uma verdade que de certa forma concilia os homens. É pelo dogma do pecado original que nós acreditamos que o pobre ele pode ser feito rei e o rei pode mentir para nós. É pelo dogma do pecado original que eu acredito que o pobre pode ser fiel e o rei infiel. Que eu coloco como o rei tendo esse pecado original e também o pobre tendo esse pecado original. E Chesterton, eu espero ter sido claro no que eu quis dizer, mas Chesterton ele vai terminar o seu livro como somente Chesterton poderia terminar. Ele vai escrever: a alegria, que era a pequena publicidade do pagão, é o gigantesco segredo do cristão.
E no momento em que encerro este volume caótico, abro novamente o estranho e pequeno livro do qual brotou todo o cristianismo, e novamente sou assombrado por uma espécie de confirmação. A tremenda figura que preenche os evangelhos paira, a esse respeito, como em todos os outros, acima de todos os pensadores que sempre se acreditaram grandiosos. Seu patos era natural, quase casual. Os estoicos, antigos e modernos, tinham orgulho em esconder suas lágrimas. Ele nunca escondeu suas lágrimas. Ele as mostrou abertamente em sua face aberta à luz do dia, mesmo nas ruas da sua cidade natal. Mas ele escondeu alguma coisa. Os super-homens solenes e os diplomatas imperiais se orgulham em controlar a sua ira. Mas ele nunca controlou a sua ira. Lançou móveis escada abaixo no templo e perguntou aos homens como esperavam escapar da condenação ao inferno. Mas ele guardou algo para si. Digo isso com reverência. Havia algo naquela personalidade arrasadora, um fio que deve ser chamado de timidez. Houve algo que ele ocultou de todos os homens quando subiu a montanha para orar. Houve algo que ele cobriu constantemente pelo silêncio abrupto, ou isolamento impetuoso. Houve algo que era grande demais para Deus nos mostrar quando caminhou sobre a terra. E por vezes tenho imaginado que era a sua alegria. Ele termina o livro de uma forma que somente ele pode colocar. De uma forma impactante. Caramba, eu até me arrepio contando, lendo esse trecho aqui. É algo que eu até marquei que é muito lindo ele falando disso. E Chesterton, eu termino minha explicação aqui, meu pequeno, entre as pequeno comentário de Chesterton, recomendando, por favor, leiam Chesterton. Chesterton é esse remédio ao mundo moderno. Ele vai lhe enxergar a realidade com espanto, com alegria. Ele vai lhe enxergar, ele vai lhe ajudar a enxergar a beleza que existe nos pequenos detalhes. E com isso, é algo que São José Maria Escrivá disse, eu não lembro como ele disse agora, mas enxergar Caraca, me perdoem, fugiu a mente na minha frase agora. Mas eu poderia dizer que São José Maria Escrivá e Chesterton vão se conciliar muito de certa forma. São José Maria Escrivá e Chesterton ambos exaltando de alguma forma a vida comum. A vida do homem comum, o trabalho, etc. E Chesterton ele vai se opor a esse mundo moderno e ele pode ser confundido e acabar sendo um Marte às vezes. Porque ele vai dizer em Santo Tomás de Aquino, o Marte ele é confundido com o veneno, justamente por ele ser um antídoto. Ele se opõe a todo... um santo ele é dado... cada época ela é salva por pelo santo que mais a contradiz. E Chesterton é esse homem que que contradiz em tudo o mundo moderno. Nós devemos agradecer a Chesterton da mesma forma que Crusoe agradece às pequenas coisas. Devemos agradecer a esse antídoto que nos é dado por Deus, que é Chesterton. Agradecer a esse antídoto que ao mundo moderno, a esses desvarios do mundo moderno. Essa loucura, essa imensa loucura. Caramba, como que uma pessoa pode acreditar nas coisas que lê? Tipo, sei lá, lê de Nietzsche, lê de Descartes e tal. E aqui eu termino o que eu gostaria de falar de Chesterton. Então é isso, pessoal. Eu agradeço bastante pelo Lauriel de ter cedido o tempo e o esforço para apresentar aqui. Eu acredito muito que não deve ter sido assim algo, digamos assim, eu perdi a palavra, mas eu acredito que você se edificou bastante, né, em apresentar para nós e se beneficiou bastante. E eu convido aos outros de também vocês, né, se disporem a apresentarem alguma coisa para cá, né, mostrem os livros que vocês estão lendo, o que vocês querem falar para nós, para a gente continuar os encontros e deixar isso aqui vivo. Isso aqui é muito importante, eu gosto muito. E é isso, leiam Chesterton. Vamos encerrar logo, porque já está passando muito tempo, né? E é isso.